Então, toda vez que nós pensamos a ciência política, nós vamos pensar o estudo das relações de poder. E é bem legal estudar a ciência política porque a gente consegue entender o modo como as pessoas se relacionam com o mundo, com o poder político, com os vizinhos, né? E isso é bem interessante porque a relação de poder ela é muito complexa e subjetiva. Ela não é uma coisa simples de se entender, né? As pessoas elas estabelecem os seus padrões de certo, de errado, de bonito, de feio e elas tentam impor isso a todo o resto da humanidade. E em ciência política a gente entende por que isso acontece, né? E por que algumas pessoas se submetem a esse tipo de poder, né? Vamos lá. A gente vai entender hoje a ciência política a partir da Grécia Antiga. Então a gente precisa entender, primeira coisa, na Grécia Antiga a organização política era feita através de cidades-estados. Então cada cidade-estado tinha autonomia para melhor organizar o seu modo de viver. Então o que nós estamos estudando hoje é a construção da ciência política na Grécia Antiga, na cidade de Atenas. Vamos estudar a democracia ateniense. Mas qual é a origem dessa democracia? Então, quando estudamos a origem da filosofia, aprendemos que houve uma passagem do modelo de sociedade grega rural para o modelo de sociedade grega urbana, por causa da expansão comercial. Então, essa expansão comercial que acontece na Grécia Antiga vai colocar o povo grego em contato com muitos outros povos. Então todos aqueles mitos, todas aquelas verdades que as pessoas acreditavam serem precisas, objetivas, inquestionáveis, nossa, que absurdo questionar determinadas coisas. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Como é que pode esse povo lá falar que a gente se torna mulher? Então, essas coisas aí que o povo diz que nasce de um jeito e não pode ser de outro. Então, esses mitos, essas verdades socialmente construídas que existiam na sociedade grega começaram a ser questionadas. Por quê? Os gregos começaram a ter contato com outros povos, com outros grupos sociais que tinham outros mitos, ou seja, que tinham outras verdades socialmente construídas. Então, nada como a gente pensar assim, será que isso que eu acredito, será que o que eu acho que é verdade, realmente é verdade? Será que eu estou sendo enganado? De onde vem tudo que eu acredito? E foi esse movimento que os gregos fizeram, né? E houve então uma passagem do modo de vida rural para o modo de vida urbano. E o mais bacana nisso, o mais interessante, é que as organizações de poder, elas receberam uma mudança significativa. Porque junto com a expansão comercial vem a utilização da moeda com mais intensidade, vem o surgimento da escrita, da lei escrita. A lei escrita, ela traz uma mudança muito profunda no modo como os gregos percebiam a realidade. Porque sem lei escrita, vale o quê? A amizade. Então, eu gosto do fulano, eu não gosto do cicrano, então eu vou utilizar a força da lei, que não é escrita, e se não é escrita é orientada por uma tradição, né? Então eu estou usando a pessoalidade para lidar com situações que deveriam ser orientadas pela impessoalidade, né? Ou seja, a lei, quando ela surge, né, na forma escrita na Grécia Antiga, é para que fosse aplicada, para que ela tivesse uma aplicabilidade vinculada à impessoalidade, para que não acontecesse o que aconteceu aqui no Brasil com o Lava Jato, não é mesmo? Que o Lava Jato era uma operação da Polícia Federal, no final virou um movimento de luta política contra o Partido dos Trabalhadores, né? E hoje, com o vazamento do Intercept, a gente vê que não é nada como diziam pra gente que estava acontecendo, né? E é interessante a gente pensar sobre isso. Como a pessoalidade, ela põe em risco, né, a função fundamental da lei, que é tratar as pessoas de modo igualitário, né? Mas a gente nem estranha isso, porque no Brasil a gente só sabe como a banda toca, né? Mas enfim, então lá na Grécia Antiga surgiu um grupo de pessoas que se tornaram professores, os sofistas. Os sofistas, eles ganhavam dinheiro dando aulas,
Mas eles iam dar aula para quem tinha dinheiro, para os filhos dos comerciantes. Então os comerciantes estavam fazendo bastante dinheiro, os sofistas olharam assim e pensaram, posso ganhar um dinheiro com essas pessoas, vou dar aulas para os filhos deles. E os sofistas começam a ensinar retórica. O que é retórica? Retórica é um método de convencimento através de argumentos, sem qualquer compromisso com a verdade. Parece Brasil, né, gente? Então, a ideia dos sofistas era preparar os jovens para que eles fossem ao debate público na Ágora e lá eles participariam do debate público, né, participariam da democracia ateniense, ganhariam com os seus argumentos, né, e ficariam bem nas relações de poder na Grécia Antiga. Vale lembrar que existe uma divergência teórica entre filósofos e historiadores. Para os filósofos, para participar do debate público, a pessoa tinha que atender alguns requisitos. Primeiro, não podia ser mulher, não podia ser escravo e não podia ser estrangeiro. Mas na filosofia defende-se também a proposta de que a pessoa tinha que ter alguma propriedade. Não bastava só ser homem, mulher e ser cidadão ateniense para participar do debate público na Ágora. Diferente dos historiadores, que em sua grande maioria falam que a propriedade não era um pré-requisito, né? Mas isso é um embate teórico. Então o que acontece? É importante vocês saberem de todas as questões teóricas que podem vir no Enem, né? E é legal vocês saberem que esse debate teórico existe, tá? Inclusive eu recomendo a produção teórica do professor Danilo Marcondes, né, que é muito interessante, muito boa, muito rica, né, em conteúdo teórico mesmo. Agora, vale lembrar que vai surgir um cidadão lá na Grécia Antiga que vai olhar para os sofistas e vai falar, gente, mas que absurdo o que esse pessoal está fazendo. Isso é um absurdo. Estão ensinando os jovens a manipulação, um engano. O que pode? Que absurdo, não, isso está errado. Vou lá, vou falar que isso está errado, né? E Sócrates vai até os sofistas, no momento que eles estão dando aula, vira e fala, olha, isso tudo é mentira, eles estão enganando vocês. E Sócrates defende o método dialético. O que é a dialética socrática? É a proposta segundo a qual você entende que o conhecimento é fixo e verdadeiro. E ele está dentro de você. E através do diálogo, né, da ironia, que são as perguntas da maiêutica, a pessoa vai descobrir o conhecimento que no fundo está dentro dela, mas ela havia esquecido. Tanto que a palavra maiêutica significa parto, né? Que na tradução vai se tornar o dar à luz ao conhecimento. É como se você começasse a fazer perguntas para uma pessoa, para levar aquela pessoa a descobrir algo que ela já sabe. Olha, meu querido, se você não estudar, vai ficar muito difícil para você, tá? E no Brasil não adianta só você ser competente, estudioso, ter conhecimento técnico, não, tá? Você tem que ter um bom capital social. Lembra do Bourdieu? Porque para você não tiver uma rede de amigos e pessoas bem relacionadas, a sua vida vai ficar difícil, né? Então, tudo isso é interessante a gente pensar quando a gente pensa o método dialético. Porque o Sócrates, ele vai tirar as máscaras dos sofistas. E pasmem, Sócrates é condenado a tomar veneno. Pois é. As autoridades da cidade acharam um absurdo que Sócrates tivesse compromisso com o conhecimento verdadeiro. Ele falou, gente, mas como assim? Você não quer falar a verdade? Não pode falar a verdade. Pois é, gente, Sócrates foi condenado a tomar veneno. E no dia do julgamento dele, que é o melhor de todos, acho que o julgamento de Sócrates é assim, maravilhoso. Um sofista vira para ele e pergunta, Sócrates, por que você perde seu tempo ensinando filosofia para os seus alunos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, que é um conhecimento que não te ajuda nem na hora que você mais precisa, né? Aí Sócrates vira para o Cállicles e responde, meu querido, existe um tribunal, que é o tribunal dos tribunais, e existe um juiz, que é o juiz de todos os juízes, que conseguirá enxergar a minha alma. E no dia do julgamento final, eu quero me apresentar com a minha alma imaculada, sem chagas, diante desse juiz. Porque cada injustiça que eu pratico aqui na Terra produz uma ferida na minha alma.
E eu não quero ter feridas na alma. Como eu não quero ter feridas na alma, eu tenho que necessariamente ter o compromisso com a verdade. Né? Porque eu quero me apresentar com uma alma limpa diante do Deus Minos e não uma alma cheia de feridas, cheia de chagas. O mais interessante é que no dia do julgamento Sócrates também responde quando perguntam ele o que ele acha que merecia. Ele, olha, eu mereço pensão vitalícia do Estado, honras militares, porque veja bem, o que eu estou fazendo é ensinar os jovens a importância da verdade, né? A importância de olhar para tudo que está errado e falar, olha só, isso está errado. Né? E eu mostro por que está errado. Né? Eu mostro a importância do compromisso com a verdade. Então, isso é importante para vocês, porque é muito comum que na juventude a gente se pergunte sobre o que é certo e o que é errado. Né? Eu gosto muito da Hannah Arendt, porque ela fala que quando existe um conflito muito grande na sociedade entre o que é certo e o que é errado, é porque está instalada uma crise moral. Quando acontece, no caso, a banalidade do mal. E o Sócrates, ele é considerado o fundador da filosofia porque ele vai dar início à reflexão justamente sobre o que é certo e o que é errado, sobre a verdade e a mentira e sobre as consequências da verdade e da mentira no plano político. E notem que os defensores da mentira, eles não ficam satisfeitos em espalharem fake news. Não, eles não ficam satisfeitos em mentirem. Eles querem impedir que seja falada a verdade. E o que é a verdade? A verdade nada mais é do que aquilo que é extraído da vivência. Eu vou dar como exemplo o tema polêmico, né, que o pessoal, já tá ela falando sobre homossexualidade, então estou. Então, o que acontece? É muito comum as pessoas falarem, eu acho que isso é uma doença, eu acho que a pessoa tem algum distúrbio psicológico, biológico, genético, sei lá, é uma aberração. Você acha normal um homem? Tami, escolhida pela natura, como é que Tami foi escolhido pela natura para ser pai? Se ele não tem o órgão genital dos homens e blá 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 blá. Gente, o que esse discurso esconde? Esconde uma realidade, né, preconceituosa, machista, que fecha os olhos para os inúmeros pais que não registram os seus filhos, que fecha os olhos para os inúmeros pais que desrespeitam, que violam a integridade física e psicológica dos seus filhos. Mas é um povo que está pronto para atacar qualquer pessoa que saia daquilo que ele defende. Mas a senhora acha que a pessoa defende determinadas práticas abusivas de alguns pais? Bom, quem cala consente, né? Eu sempre ensino aos meus alunos que o silêncio muitas vezes diz sobre quem nós somos. O nosso silêncio, ele diz mais sobre quem nós somos do que as nossas palavras. Porque quando nós sabemos de uma situação, de algo muito errado, e não falamos e ficamos em silêncio, nós somos coniventes. Por isso eu não achei apropriado atacar Natura, atacar Tami Miranda, tá? Não defendendo a prática trabalhista da Natura, que já foi questionada na internet também, né? Eu acho que toda forma de exploração ela deve ser submetida ao debate público, tá? Mas eu considero importante a gente olhar para o Sócrates e lembrar que alguém lá atrás foi condenado a tomar veneno porque disse para os jovens que eles não poderiam se calar diante das mentiras. E a democracia ateniense era uma democracia muito favorecida pela prática sofista de ensino de retórica para os jovens. E eu pergunto para vocês,
alguém pagava por essas aulas, não pagava? Então, alguém era conivente com essa prática. Se alguém era conivente, é porque alguém ganhava com isso. Eu pergunto para vocês, por que nós silenciamos diante das práticas absurdas, diante das práticas que a gente sabe que são ruins? Por que a gente se cala? E quando nós estamos calados, o que nós estamos fazendo para combatermos essas práticas? Porque uma coisa é certa, a gente precisa aprender que nem sempre dá para falar, mas sempre dá para lutar. Nós lutamos com atitudes, nós lutamos através das nossas escolhas. Então, quando você escolhe participar, vou dar um exemplo hipotético, que não tem nada concreto agora na minha memória, mas que é uma coisa bem interessante, que existem formas de a gente resistir ao que é errado, né? Eu costumo fazer o que Platão fazia, dar exemplos, para que através dos exemplos os meus alunos encontrem elementos na realidade em que eles possam identificar e saber o que fazer e como fazer. Tanto no sentido de se protegerem das mentiras que vêm desde a Grécia Antiga até agora, tá? Porque o fato da democracia ser uma organização de pensamento, uma organização, um fundamento ideológico orientado por uma prática lá na antiguidade retórica, não significa que ela deva ser substituída por uma ditadura. Entende? Eu gosto muito de uma frase do Leandro Carnal, que ele diz que a democracia ela deve ser aperfeiçoada e nunca dissolapada, destruída, sucateada. E é interessante a gente pensar a partir da Grécia Antiga, que é o berço da democracia da civilização ocidental, que é o nosso caso, porque quando falamos em governo do povo, lá não era todo mundo que participava, eram os homens, tinham que ser livres, e não era uma sociedade sem problemas. Era uma sociedade daquela época que, se nós pegarmos todos os elementos daquela sociedade e submetermos hoje a uma reflexão crítica, temos que considerar a época para não cometermos anacronismo. Tá? Anacronismo é você olhar para o passado com um olhar do presente para falar mal do passado. Tá? Então a gente precisa olhar com os olhos do presente, entendendo que aquilo foi uma outra época. Então, o que nós podemos aproveitar de bom daquela época? Quais são os elementos ruins daquela época que persistem até hoje na nossa sociedade? E eu costumo sempre chamar a atenção, porque nas aulas de ciência política nas universidades é muito comum que existam debates, é muito comum que os alunos digam o que eles pensam, o que eles sentem de modo livre. Né? Quando a gente sai da universidade, que a gente chega dentro de uma escola e a gente descobre que a gente perdeu a liberdade de falar, né? Porque existem falas que na universidade são livres, né? A liberdade de expressão, de pensamento dentro de uma universidade é plena. E quando a gente chega no mundo aqui fora, a gente não encontra isso. Então, falar sobre ciência política na antiguidade significa falar sobre práticas que podemos aproveitar, que é a prática do debate público na ágora, e práticas que devemos submeter ao julgamento atual, ao questionamento. Por que as mulheres não participavam? Porque era uma sociedade orientada pelos interesses dos homens, né? E não porque as mulheres eram incapazes de participar. Então, por que era uma sociedade orientada pelo princípio da escravidão e não da liberdade?
Por que hoje, né, estamos no século XXI, em 2020, ainda existe trabalho escravo? Ou no Brasil, trabalho em condição análoga à escravidão? Então, quais são os elementos daquela sociedade lá na antiguidade, antes de Cristo, que persistem até hoje? Né? E por que nós ficamos em silêncio e não criamos nenhuma estratégia de resistência, de luta, em relação ao que nos faz mal? Né? Porque é interessante quando eu vou dar aula assim e as pessoas vêm para atrapalhar, é interessante, por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque para mim fica muito claro que o que eu tenho a dizer incomoda as práticas autoritárias e patriarcais que existem na nossa sociedade, né? E eu existo para isso. Eu não vim ao mundo a passeio. Eu vim ao mundo para submeter ao questionamento o patriarcado, né? E nem todo mundo está pronto para esse questionamento. Nem todo mundo está pronto para esse debate. Então, quem não tem argumentos, obviamente, vai tentar me silenciar, né? E se alguém quer me silenciar, é porque o que eu tenho a dizer é importante e abala o que essa pessoa pensa, né? Agora, esse lado é muito bom. O melhor ainda é que eu fiquei pensando assim, como é que eu posso fazer para a aula acontecer, né, apesar dessas pessoas, né, com comportamento fascista? Está me chamando de fascista porque eu penso diferente de você. Não, meu querido, estou te chamando de fascista quando você tenta me silenciar, quando você não entende que a pluralidade de ideias é importante para a democracia. Mas sabe por que você não entende? Porque você é contra a democracia, né? É a mesma coisa que chegar nas eleições, eu vou votar no candidato fulano de tal, porque do outro eu não gosto. Sim, mas você não gosta do que, assim? Por exemplo, porque se eu vejo que um candidato possui falas preconceituosas, obviamente que eu entendo que aquilo ali não é para mim, porque eu não sou uma pessoa preconceituosa. Então, eu preciso buscar meios de impedir que essa pessoa ganhe a eleição. E se ela ganhar a eleição, como é que eu vou resistir a uma prática política preconceituosa? Preconceituosa contra mulheres, preconceituosa contra a população ex-escravizada e seus descendentes, preconceituosa em relação à população LGBTQI+. Porque eu não vou parar de falar que a homossexualidade é uma coisa normal. Eu não vou parar de falar que as mulheres, elas precisam lutar, precisam do feminismo para conquistarem o seu espaço. E eu não vou parar de falar sobre o racismo estrutural que existe na sociedade brasileira, sobre a importância de ouvir o que essa população tem a dizer, né? Porque falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo, a sociedade como um todo deve falar, mas no sentido de desconstruir, de acabar com esses preconceitos. Então, quando a gente estuda a ciência política, a gente busca elementos da nossa sociedade que possuem origem lá na Grécia Antiga. E a gente percebe o quanto nós ainda precisamos evoluir. Evoluir como pessoas, evoluir como sociedade. Porque quando eu digo para vocês que era cidadão quem era livre, eu estou dizendo para vocês também que existia gente que não era livre. E quando eu digo para vocês que em pleno século XXI no Brasil existe trabalho em condição análoga de escravidão, eu estou dizendo para vocês, olha, existe gente no Brasil que não é livre. E alguém tem que falar, porque nós não sabemos se essas pessoas podem falar. Alguém tem que falar, né? Tem que haver quem lute. Eu gosto muito da fala do Gessé Souza, quando ele fala assim, olha, no Brasil são exterminados, são assassinadas cerca de 60 mil pessoas pobres por ano, né? E essa polícia, ela não puxa o gatilho sozinha, ela tem o apoio da sociedade.
Porque se a sociedade não apoiasse, não existiria esse genocídio contra a população pobre. Então, a gente fica em silêncio diante do genocídio, né, social, feito em comunidades carentes pelo país inteiro. Nós ficamos em silêncio e repetimos a expressão do bandido bom é bandido morto, ao mesmo tempo que fechamos os olhos para o que acontece em termos de roubo, de corrupção entre as elites. Então, quando são as elites roubando, né, é prisão domiciliar, delação premiada. Agora, quando é o pobre, nós conhecemos bem a estrutura do sistema carcerário brasileiro, que é tratado em 2021 ainda como calabouço medieval. Nós ainda não temos um sistema carcerário capaz de ressocializar as pessoas que voltarão para a sociedade. Ah, mas você está lá porque boa coisa não fez, assim como inúmeros corruptos na história do Brasil, só que são corruptos colarinho branco. Então a mesma coisa que Sócrates fez lá na Grécia Antiga, que foi de denunciar, de falar, olha só, isso está errado, vocês estão mentindo, manipulando as pessoas. Olha o que vocês estão fazendo com os jovens, ensinando os jovens esse absurdo. O mesmo acontece hoje. Então nós temos que criar estratégia de luta. A minha estratégia foi gravar a aula, né, para dizer, né, enquanto nós temos uma sociedade que pratica genocídio étnico e social, que os corpos que são exterminados são majoritariamente negros. Tá? Vale lembrar que na nossa história nós temos um período sombrio de tentativa de eliminação das pessoas negras através de um projeto de importação de brancos que vem nos livros didáticos de história como imigração europeia. Então os brancos eram convidados a virem trabalhar no Brasil para, através da miscigenação, clarearem o tom da cor da pele da população. E quando você chega no cartório para registrar uma criança, se ela não for negra retinta, vamos colocar que é branca, vamos colocar que é parda, né? Isso se chama racismo. A gente precisa investigar quais são as origens das nossas práticas, né? E como nós fazemos para evoluirmos enquanto sociedade. Porque, assim como o Gessé Souza falou recentemente em uma de suas palestras, quando cai o Muro de Berlim, a sociedade alemã tem a preocupação em incluir, tá, as pessoas da Alemanha Oriental na sociedade de mercado próspera da Alemanha Ocidental. E no Brasil a gente faz diferente. A gente exclui, a gente joga fora, a gente marginaliza as pessoas. E isso não está certo. A gente precisa olhar para a estrutura da ciência política do passado, para entender quais elementos persistem hoje e como nós vamos realizar as mudanças necessárias para realizarmos a transformação que a sociedade precisa. Então falamos sobre Sócrates. Na próxima semana vamos falar sobre Platão. Na outra semana, Aristóteles. Eu vou fazer por partes, exatamente como é no curso de Ciência Política, né? De modo bem mais didático, voltado para o público adolescente, é claro, né? Mas de modo semelhante ao que é feito na universidade. Tá, gente? Por hoje é só.